E aí, gente, boa noite. Vamos dar início Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de análise matemática 3. Né? Tivemos um problema técnico aqui em relação ao equipamento, mas é normal. Bom, na última aula, eu enunciei uma proposição em relação à esfera no Rn mais 1. Deixa eu ver aqui, o enunciado dela, que foi o seguinte. A seguinte proposição. Toda esfera em Rn mais 1 é um conjunto conexo. Tá? Isso aqui eu deixei como exercício, né? E ficou para resolver agora. Bom, a demonstração disso aqui é o seguinte, certo? Ela é similar, certo? Àquela demonstraçãozinha lá de que, deixa eu me lembrar aqui, que todo conjunto convexo é conexo, certo? A demonstração, a ideia é similar, tá? Só que tem uns pequenos ajustes aqui que devem ser feitos no texto. Então, bora lá. Seja S, tá? Uma esfera de centro C e raio R, tá? Contido no Rn mais 1. Beleza? Então, suponha por contradição que S não seja conexa, tá? Então, se ela não é conexa, ela admite uma cisão que não seja a trivial, certo? Então, S é uma cisão aliás, deixa eu melhorar aqui o texto. Então, S possui uma cisão não trivial. O que é que isso significa? Isto é, uma cisão, certo? Unido por essa S unido por esses dois conjuntos aí, A e B, é uma cisão, certo? Na qual o A, certo? É diferente do Brasil e B também, tá? Belezinha? Tome um A pertencente a A e B pertencente a B. Já que eles são não vazios, então você pode pegar elementos dentro desses camaradas. Certo? Da seguinte forma. Aliás, antes de eu fazer isso aqui, certo? Deixa eu fazer o seguinte. Opa. Porque, veja só, se nós estamos considerando a esfera no Rn mais 1, tá? Então, pelo menos essa esfera, ela está no R2, certo? Porque os naturais que nós estamos tomando aqui é o n a partir de n igual a 1, certo? Os naturais a partir do 1.
Então esse n espaço, certo? Ele começaria a contar do 1, só que quando você soma mais um índice, então, digamos assim, entre aspas, o menor espaço seria o 2, tá? Então o que acontece? O conjunto... Opa! O conjunto S não está contido na reta, certo? Então, no mínimo, ele está contido no R2. Daí, podemos tomar um A pertencente a A e B pertencente a B, certo? Tais que A, B, C, certo? O C é o centro da circunferência, tá? Não são colineares. Ou seja, não estão na mesma reta, né? Belezinha? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Considere o conjunto. Deixa eu ver se eu mudo aqui de cor. Eu vou usar essa anotação aqui. Seriam todos os elementos que estão na esfera, tá? Tal que esse camarada aqui seria esse cara aqui. Onde esse X ele pertence ao segmento AB. Então deixa eu explicar mais ou menos aqui qual é a ideia desse conjunto aí, tá? Aqui é o seguinte, vamos ver aqui uma esfera, certo? O centro dela é o centro C, tá? Então, na própria esfera, deixa eu tentar aqui ilustrar. Esse arco que está, vamos chamar assim de arco, essa linha que está de vermelho, ela está em cima da esfera, tá? Ela está sobre a esfera, tá? Então, o que é que acontece? Nela você tem um ponto A, certo? Você tem um ponto B, tá? Aí, entre A e B, você tem um segmento de reta, tá? Só que acontece, do C até essa linha, tá? Você tem um segmento CX, tá? Ou desculpa, CX não, CY. E aqui, até esse segmento de reta, você teria um X. Então, a construção desse conjunto, digamos assim, a construção dessa expressão aqui, certo? Ela tem que bater com a distância entre C a Y. Ou seja, a distância de C a Y, certo? Seria esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui seria de C a Y. Então, o que acontece? Seria o C menos Y, fazer assim. O Y menos C, ele tem que ser igual a quem? Quando você pega x menos C e divide por sua norma, você está fazendo o que com o vetor? Você está deixando a norma unitária, não é isso? Sim. Aí quando você multiplica por R, o vetor unitário, então esse vetor unitário ele passa a ter o comprimento do raio, certo? Aí você fazendo uma manipulaçãozinha aqui, então você obtém justamente essa expressão aqui. X menos C multiplicado pelo raio mais C, tá? Então justifica, né, que realmente o Y está
certo? Sobre a esfera. Agora o que a gente vai fazer? Com a mesma ideia que nós fizemos lá do outro exemplo, nós vamos supor por contradição, tá? Que ela não é conexa, certo? Aí a gente vai mostrar, tá? Vai chegar numa contradição estilo aquela outra, ou seja, a gente pegou um cara que estava no X e a gente acabou mostrando que ele não estava no X, certo? Foi da proposição da aula passada. Beleza? Beleza. Tá, bora lá. Ok, voltando aqui para... Para cada T no intervalo fechado 0, 1, você obtém o quê? Temos o quê? Y de T, certo? Igual. Aí você tem x de T menos C, módulo de x de T menos C, vezes R mais C, tá? Onde esse x de T, ele é um elemento do segmento, ou seja, é 1 menos T, certo? A mais T de B. Lembrando que o T está variando entre 0 e 1. Bom, então, dessa forma, certo? Deixa eu botar aqui. Isto é, o y de t ele pertence, certo, a essa linha aí, esse arco, tá? Então, considere, mesmo esquema da outra demonstração, o conjunto ômega da seguinte forma, certo? São todos os t's pertencentes a 0, 1, certo? Tal que o y de t pertence ao conjunto A, certo? Note o seguinte, note que esse alfa, ele é esse ômega, ele é diferente do vazio, certo? Pois, observe o seguinte, o y0, tá? Ele seria quem? Seria x0 menos c sobre x0 menos c vezes r mais c, tá? Só o que acontece? Nesse caso, o x0 ele coincide com A, tá? Que é o extremo lá do intervalo AB. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ficar... desculpa. Coincide com o A. É verdade, coincide com A. Então fica A menos C. Aqui fica a norma de A menos C vezes R mais C. Só que A menos C, o A ele já está, certo, na esfera. Então se ele está na esfera, a distância do A até a esfera é o próprio raio. Então isso aqui, certo? Isso aqui é R. R dividido por R dá 1, certo? Então resulta o quê? Isso aqui fica... Isso aqui dá A, certo? Que está em A. Beleza? Ou seja, o 0 pertence a ômega, tá? Então, como o ômega é limitado, então, mesmo argumento da outra demonstração. Então, existe o sup desse camarada. Beleza? Então, vai ser o mesmo argumento da questão anterior. Você vai construir uma sequência dentro do ômega, uma sequência TK. Essa sequência converge para S, tá?
aliás, converse para um YS, tá? E esse YS você consegue mostrar que ele não está nem no A e nem no B, tá? O que é uma contradição. Aí você mostra que ele é conexo. Então, com o mesmo, eu vou botar assim, com o mesmo argumento da proposição anterior, você mostra que o y de t não pertence à união B. Que na verdade esse camarada aqui nada mais é do que a esfera de centro C e raio R. Tá? Só que isso aí é um absurdo, né? Que é uma contradição. Logo, a esfera de centro C e raio R é conexa. Beleza? Beleza. Então bora lá. Próxima proposição. Bom, a próxima proposição é o seguinte: um subconjunto não vazio de R é conexo se e somente se é um intervalo. Bom, a demonstração desse fato ela é tranquila, ela é simples, tá? A demonstração é a seguinte: primeiro eu vou provar a ida. Seja x contido em Rn um conjunto conexo e não vazio. Tá? Então, o que pode acontecer? Se x... vamos fazer o seguinte. Se x possui um elemento, então x é um intervalo degenerado. Tá? Então, suponha que ele possua pelo menos dois elementos, né? Pode ter mais. Tá ok? Vou até botar assim. O A seja menor do que o B, tá? Então, fazer uma afirmação aqui. Afirmação fazer o seguinte, eu vou dar essa afirmação uma cor para dar uma destacada, para não ficar tudo azul. Parece brincadeira, mas às vezes colorir fica mais fácil de visualizar. Afirmação. Exato. A afirmação diz o seguinte: dado um C pertencente aos reais, tal que
esse C está entre A e B, tem-se, certo, que o C pertence a X, certo? Então vamos provar isso aí, essa afirmação, de fato. Então sejam, certo, o A igual a X interseção menos infinito C, certo? E B igual a C mais infinito. Então você percebe, interseção com X. Então você percebe, certo, que esse A e B eles são diferentes do vazio. Por quê? Porque o A, certo, está dentro do A, certo? Porque há elemento tanto desse intervalo quanto do X. E o B também, elemento deste intervalo, certo? C mais infinito e do X. Então você dá para perceber que ambos são não vazios, beleza? Então, o X igual a A união B é uma cisão não trivial de X. Tá? Eu vou botar assim, pois A e B são abertos em X, certo? E a interseção B é vazia. Tá? Como A e B são diferentes do vazio, certo? Então, essa cisão, aliás, não precisa nem, não precisa citar. Então, X não é conexo. O que é uma contradição com a hipótese, que a gente temos como hipótese aqui, certo? Que X é um conjunto conexo, tá? O que contraria a hipótese. Certo? Bom, então, logo, X é um intervalo. Opa, para ficar coerente, esse cara deveria estar de azul. X é um intervalo. Agora vamos para a recíproca. Aqui essa foi a ida, vamos para a volta. Certo? Seja X contido em Rn. Cliquei contido em Rn. Deixa eu ver se eu... Às vezes eu me confundo. Às vezes não é que eu me confundo. Às vezes o hábito, certo, leva a gente a escrever esses errinhos aí. Então seja X contido em R um intervalo. Tanto para nem intervalo. Vocês é fácil ver que todo intervalo ele é convexo, não é verdade? Então, como todo intervalo é convexo, então X é conexo. Porque nós já vimos na aula passada, certo? Que
convexidade implica em conexidade. Beleza? Então, bora lá. Então, essa demonstração aqui já está... Alguma dúvida, não? Por enquanto não, sim. Rapaz, Ventura, agora tu deu uma respirada aqui, assim, tipo, o negócio tá punk. Mas não na Speed Analysis 3, mas assim, parece que tá punk. A vida, né? Exatamente. Me deu essa sensação. E olha que eu tô aqui na universidade, tu tá lá do outro lado da cidade. O senhor soube discernir, é justamente isso. Senti aí uma respirada aí de tipo, tá punk. Bora lá. Todo isomorfismo linear T leva conexos em conexos. Bom, o isomorfismo ele preserva muitas coisas, né? Ele consegue levar, esse operador linear ele consegue levar, certo? Aberto a aberto, fechado em fechado, né? Nós vemos também compactos em compactos e agora conexos em conexos, tá? Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte: seja x contido em Rn um conexo, tá? E t de x, que é no caso a sua imagem, certo? Uma cisão de t de x, tá? Bom, então o que acontece? Como o conjunto A, deixa eu escrever bonitinho, é aberto, porque se é uma cisão, certo? Então o que acontece? A e B são abertos em t de x. Então, como o conjunto A é aberto em t de x, certo? Então, existe um aberto U do Rn, certo? Tal que isso é até a definição de aberto relativo. O A ele vai ser igual a U interseção com T de x, certo? Daí, o que é que vai acontecer? Pegue o T a menos 1 de A. Deixa eu botar aqui de roxo. Quem é o T a menos 1 de A? Vai ser T a menos 1, certo? De U interseção com T de x, certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai ser T a menos 1 de U, certo? Interseção com x, certo? E como eu falei, como a T leva abertos em abertos, né? A T, olha, deixa eu escrever aqui, onde T a menos 1 de U é aberto.
é um aberto. Vou escrever bonitinho aqui para ele. O que implica não, o que implica não. O que implica T a menos 1 de A vamos fazer o seguinte, um aberto é o que implica mesmo. T a menos 1 de A aberto em X, tá? Então o que acontece? De forma análoga, o T a menos 1 de B também é aberto em X. Beleza? Além disso, vamos ter o seguinte. Você tem aqui T não. Vou pegar aqui X igual. Só que o X é quem? T a menos 1 de T de X. Só que quem é T de X? T de X é A, certo? União B. Beleza? Só que aqui você vai ter o seguinte. Que vai ficar T a menos 1 de A, união com T a menos 1 de B. O que é que isso garante? Isso ficou muito... Peraí, deixa eu... botar um pouco para cá. Pronto, ficou melhor agora de ver. Então, o que é que isso garante? Aliás, isso garante o seguinte, que X é a união, certo, desses dois camaradas, tá? A gente tem que mostrar que a interseção desses camaradas é vazia, tá? Pronto, só falta isso mesmo. Porque o T menos 1 de A e T menos 1 de B já são abertos relativos, certo, a X. Basta mostrar agora que a interseção, certo, entre eles é vazia. Então, T a menos 1 de A interseção com T a menos 1 de B, certo? Isso aqui é igual a quem? T a menos 1, certo? De A interseção B, certo? Mas como A e B é uma cisão da T de X, então por ser cisão, então essa interseção já é vazia. Então você vai ter aqui T a menos 1 do vazio, e isso aqui vai dar o vazio, tá? Então, logo, T a menos 1 de A, união com T a menos 1 de B, é uma cisão de X. Só que X, X é um conjunto conexo. Então, como X é conexo, certo? Então, T a menos 1 de A é igual ao vazio, ou, certo? T a menos 1 de B é vazio. Supondo que T a menos 1 de A é vazio, né? Só supor mesmo. Tem-se que
T do vazio, é o próprio vazio, certo? O que implica, no caso aqui, o B, ou desculpa, o A ser vazio. Portanto, a imagem, certo, de um conjunto conexo é conexo. Beleza? Beleza. Tá, beleza. Bora agora para a próxima proposição. Essa proposiçãozinha é legal. Deixa eu dar uma caneta, só dar uma cargazinha. Bom, vamos lá. Proposição. Bom, a união de uma família arbitrária de conjuntos conexos em Rn que tem um ponto em comum, isso é importante. Que tem um ponto comum, é conexo. Bom, a demonstração dessa proposição é a seguinte. Então, pega a família, certo? Seja x lambda, lambda pertence então a um índice, certo? Uma família, certo? De conexos de Rn, certo? Do espaço Rn. E A, certo? Eu vou chamar de X a união desses camaradas, certo? X lambda. Lambda varia nesse conjunto de índices, tá? Considere uma cisão de X, tá? Se a gente quer mostrar que ele é conexo, certo? Um desses camaradas aí tem que ser vazio, ou A ou B, tá? Então, como A pertence a X, certo? Das duas, uma. Então, A pertence a A ou A pertence a B,
certo? Lembrando que essa cisão é uma união disjunta. Ou ela está no A, ou a SA está no A, ou a SA está no B. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Então, suponha, sem perda de generalidade, que o A está no A. O Azinho está no Azão. Tá? Bom, os conjuntos A e B, certo, são abertos em X, certo? Pela definição da cisão, tá? Ixi, mas ficou parecendo um alfa. E o x lambda está contido em X, certo? E como x lambda está contido em X para todo lambda no conjunto de índices, certo? Então, a interseção com x lambda e B, interseção com x lambda, certo? São abertos em x lambda. Isso para cada lambda no conjunto de índices, tá? Daí, o que acontece? Pega o x lambda aí. O x lambda vai ser o quê? Tu pega a interseção com x lambda e B interseção com x lambda, certo? É uma cisão. Tá? Porque a interseção desses caras é vazia, tá? E a interseção com lambda, ele é aberto em lambda, porque A e B já são abertos num espaço maior. Tá? Então, como x lambda é conexo, certo? Então, ou esse cara, certo? É vazio. A interseção com x lambda é vazio, ou B interseção com x lambda, certo? É vazio. Certo? Como A pertence a x lambda, certo? Porque A é comum em todos eles. E o A também pertence ao A, tá? Então, o B interseção com x lambda que é vazio, tá? Porque se o camarada tá aqui, certo? Se o camarada tá aqui, se o camarada tá aqui, ele não pode estar nesse aqui, tá? Beleza? Então, logo. Então, vamos fazer o seguinte. Pega aqui o B. Que agora a ideia é mostrar que o B é vazio. Então, você tem o B. O que é o B? O B é o B em interseção com o próprio X, tá? Só que quem é X? X é aquela união, certo? Do x lambda com lambda variando no conjunto de índices, certo? Aí você usa propriedades de conjunto, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter a união, certo, dos lambda pertencente a L, B interseção com x lambda. Só que B interseção com x lambda vai ser vazio. A união de conjuntos vazios é vazia, tá? Tá aqui.
o que acarreta na conexidade de X. Belezinha? Ufa, de boa na lagoa. Beleza de Creuza? Beleza. Agora vocês viram, certo? A demonstração de que uma união arbitrária de conexos, certo? Desde que eles tenham um ponto em comum, certo? É um conjunto conexo, tá? Aí eu pergunto a vocês, será que a interseção de conjuntos conexos gera um conjunto conexo? É um conjunto conexo? Eu acho que sim. Na realidade, a resposta é não. Mas se eu digo que é não, o que é que eu tenho que fazer para vocês? Mostrar um contra-exemplo, né? Isso. Então vamos lá ver o contra-exemplo. O contra-exemplo é o seguinte, certo? Em R2, para facilitar, né? Pega a esfera, certo? O que seria a esfera? Seria só a casca, correto? Correto? A esfera, ela é conexa, certo? A reta no R2, ela é conexa ou não? É conexo. Exatamente, a gente viu agora há pouco. Então, conexa. Então, você tem uma reta conexa e você tem uma circunferência conexa, tá? Aliás, uma esfera, isso aqui é uma esfera. Agora faz o seguinte, intersecta a esfera com a reta de tal forma que a interseção gere dois pontos distintos, certo? Aí você tem aqui, sei lá, um ponto A e um ponto B, certo? Esses pontos são distintos. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, aqui é a esfera, certo? Opa. Isso aqui vai ser uma esfera. Isso aqui é uma reta. Quando você pega essa interseção com a reta, você gera quem? Os pontos A e B, certo? Mas aí quando você faz a cisão, por exemplo, S interseção com R, vou fazer uma cisão para eles aqui. A união B, certo? Nós já vimos anteriormente que isso aqui é uma cisão, certo? Esse conjunto A e esse conjunto, aliás, esse conjunto com o elemento A e esse conjunto com o elemento B, eles são abertos relativos a esse cara aqui, certo? Isso é uma cisão, tá? E não é trivial. Ou seja, você tem uma intersecção de dois conexos, certo? Que não geram um conexo, certo? Então isso nem sempre acontece. O que é verdade é quando você intersecta dois convexos. Aí a conversa já é diferente. Aí se eu tenho a interseção de dois convexos, aí eu tenho, certo? Isso gera a interseção de dois convexos é um conjunto convexo. Eu vou deixar até para vocês como exercício. Exercício. Mostre que
a intersecção de dois conjuntos convexos em Rn é convexo. Belezinha? A prova de vocês está marcada para que dia? Tá marcada? E tá marcada. Vixe, mano. Tá marcada para acho que o próximo sábado. Ah, não, tá o próximo sábado não, porque falta um capítulo ainda, né? É só aplicar a prova quando terminar a parte de continuidade. Aplicações contínuas. Então vamos lá. Pra gente perder tempo. Então vai ser na semana de dia 20, né? Oi? Vai ser na semana do 20 para lá? Cara, Porque a próxima semana vai ser de 15. Até 15 parece. essa prova vai ter que ficar para semana que vem. Ela vai ser dia 17. Essa parte de topologia, deixa eu dar uma olhada se ela tem muita coisa. Deixa eu ver aqui, tem um teorema. Gente, aí eu acho que tem aqui esse capítulo de topologia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só uns comentários, certo? Em relação a essa sessão. Mas, eu vou fazer só uns comentáriozinhos. Bom, deixa eu continuar aqui. Então temos aqui um exemplo, certo? Conexidade da bola menos um ponto. Bom, seja B uma bola do Rn, certo? Aberta ou fechada. Tá? Centrada na origem. Então, provemos que o conjunto X, que é igual a bola menos a sua origem, é um conexo em Rn, certo? Qual é a ideia? Nessa proposição que a gente acabou de provar, nós mostramos que a união, certo, de conjuntos conexos que possuem um ponto em comum é um conjunto conexo. A ideia é escrever o conjunto X como a união, certo, de dois conjuntos conexos que possuem um ponto em comum.
Se a gente conseguir fazer isso, certo? A gente consegue provar, certo? Que a bola menos a origem, certo? Ele é um conjunto conexo. Na verdade, isso aqui pode até ser generalizado, né? Pode ser a bola menos um ponto interior dele, certo? Será que na borda também é? Bom, de imediato eu não sei afirmar, certo? Mas se tirar um ponto do interior, qualquer ponto do interior da bola, certo? Você consegue mostrar que é conexo, tá? Então vamos lá. Demonstração aqui é o seguinte, só que fazer o seguinte. Eu vou mostrar, certo? Para facilitar melhor as ideias, no caso, no R2, tá? No R2, vou fazer aqui. Para facilitar o entendimento. Façamos para n igual a 2. O que é que acontece? Certo? Vamos fazer. Primeiro eu vou fazer aqui uma ilustração, certo? Já que é o R2, aí você tem aqui o eixo x1, certo? E aqui você tem o eixo x2, certo? Aí aqui você retira, isso aqui é uma bola abertinha, certo? Você retira esse camarada, tá? E agora... Ixi, ficou laranja. Deixa eu mudar de cor. E aqui você tem a esfera, certo? Você tem esse aqui, no caso seria o x, né? Seria o x. Seria a bola menos a origem, certo? Agora veja o seguinte, esses eixos, o que é que eles fazem? Ele corta, certo? O R2 em 4 quadrantes, né? Se fosse o R3, você teria 8 octantes, correto? Certo. Então veja só, eu vou tentar pegar aqui. Aqui você teria o primeiro quadrante, tá? Aliás, eu vou pegar em ordem. O primeiro é esse aqui. Primeiro, esse aqui seria o... Esse aqui seria o quadrante Q1, certo? Esse aqui seria o quadrante Q2. Aqui embaixo o quadrante Q3 e aqui seria o quadrante Q4, certo? Só para lembrar, deixa eu botar aqui o quadrante Q1, certo? São todos os x1, x2 pertencentes ao R2, certo? Tal que o primeiro quadrante, ambos são positivos, né? Tá aqui nessa região aqui, ó. Então, tanto o x1 quanto o x2 ele é positivo. Então, x1, x2 maiores ou iguais do que zero. Só que eu vou excluir a origem, certo? Então, seria essa parte que eu pintei aqui de... Vou até dar uma reforçada. Seria essa parte... Eita! Seria exatamente essa parte aqui. Certo? Então, de forma análoga, você define o Q2, certo? Sempre tirando a origem. O Q2 seria o quê? Seria x1 negativo, certo? E x2 positivo. Certo? Vou só ilustrar aqui o Q2. Quadrante 2x1, x2, pertencentes ao R2, certo? Tal que o x1 ele é menor ou igual que zero, certo? E o x2 ele é maior ou igual que zero. Só que aqui você tira, certo, a origem. Dá para entender, né, a ideia? Aí você teria o Q3 e o Q4. Beleza?
Beleza. Então, de boa. Então, o que acontece? Se vocês prestarem atenção, certo? Tanto o Q1 quanto o Q2, eles são conjuntos convexos. Ou, desculpa, convexos. Ou seja, se você pegar qualquer segmento de reta dentro deles, certo? Aliás, se você pega dois pontos distintos e constrói um segmento de reta entre esses dois pontos, certo? Você tem um segmento de reta. Então, se ele é convexo, então aquele segmento de reta vai estar contido dentro daquele conjunto. Deixa eu só reiniciar aqui que caiu a conexão. Voltou? Pega agora, fechou, apagou, foi tudo. Ai. Voltou. Pronto, agora foi. Bom, o que eu acabei de falar foi que o quadrante era convexo, né? Pronto, lembrei. Beleza. Só que o que acontece? Observe o seguinte. Eu vou escrever aqui. Note que Q1... Não tá aqui, Q2... o Q3 é aquela mesma ideia. Eu vou dar só a ideia, não vou escrever bonitinho não. Q3 e Q4 são convexos, o que implica em conexidade, né? Convexos, né? Logo conexos, tá? Belezinha? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar, certo? A bola, ou desculpa, a bola e intersectar. Cadê aqui? Deixa eu pegar uma coisinha clara. Olha, quando eu pego a bola e intersecto com o quadrante, eu vou obter essa regiãozinha aqui que está de rosa. Tá vendo? Beleza? E essa regiãozinha que está de rosa, eu vou chamar de C1, aqui, não, nesse caso aqui C1, C2, certo? C3, C4. Quem seria C1? Seria Q1 interseção com a bola, certo? O C2 também seria, certo? Q2 interseção com a bola, certo? C3 seria Q3 interseção com a bola, tá? E C4 seria Q4 interseção com a bola. Bom, lembra do exercício que eu deixei lá atrás para vocês? Que a interseção de conjuntos convexos é convexo? Sim, sim. Então, como a intersecção de conjuntos convexos é convexo? Então, C1, C2, C3 e C4, certo? São
conjuntos convexos, tá? Beleza? Beleza. Agora faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos unir, na verdade, vamos fazer o seguinte, o x, tá? O x ele vai ser quem? C1 união com C2, união com C3, certo? União com C4, tá? Na verdade, essa união... Não, vamos argumentar da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x1, certo? C1 unido com C2, certo? E x2, C3 unido com C4. Eu vou explicar por que eu não vou fazer tudo junto. Porque eu preciso certo, de uma região em comum, tá? Pelo menos um ponto em comum, na verdade. Eu preciso de um ponto em comum entre dois conjuntos para poder garantir a conexidade. Quando eu pego os quatro, certo? Os quatro não têm, certo? Pontos em comum, tá? Então, só que C1 e C2, C3 e C4, eles têm pontos em comum, certo? 2 a 2, né? Isso. Então, o C1 e o C2, o que eles têm em comum? É esse intervalo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. O C1 e o C2, na verdade, esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou uma... Essa região aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Esse pedacinho da reta aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? O C1 e o C2 tem essa região em comum, tá? Então, o C3 e o C4 também. Aqui, ó. Eu só preciso de um ponto, mas aqui tem um segmentozinho aqui, ó. Certo? Então, esse aqui ele é conexo, certo? E esse aqui ele é conexo, tá? Agora, quando eu pego x igual a x1, união com x2, eles também têm regiões em comum, que seria essa parte aqui. Certo? Seria essa daqui, ó. Seria esse segmentozinho aqui, ó. Então, a interseção é diferente do vazio. Eu vou até botar aqui. C1 interseção com C2, diferente do vazio. C3 interseção com C4, diferente do vazio. Aí aqui x1 interseção com x2, diferente do vazio, tá? Então, aí com isso, você garante que x é conexo. Beleza? Beleza. Esse beleza foi mais animado, eu botei fé. Bom, vamos para mais uma definição para terminar. Tem uma definição e tem uma... Você tem uma proposiçãozinha aqui. Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Vamos lá. Definition. E a gente ainda teve sorte da internet tá tranquilo, porque agora de tarde deu uma oscilação aí que... Pois é, né? A minha tinha caído. Aqui na universidade, ontem, quando rompeu a fibra ontem de novo, essa fibra só veio romper, mas enfim. Quando ela rompeu aqui, estava funcionando dentro da universidade, só dentro da universidade. Aí quando eu fui para casa, cheguei em casa, não estava funcionando nada. Bom, bora lá, definição. Vamos definir o que é uma componente conexa.
Bora lá. Então, dado um conjunto X contido em Rn, certo? A componente conexa de X relativa ao elemento X denotada por esse camarada aqui, é a união de todos os subconjuntos de X conexos, aliás, que são conexos e contém X, certo? Bom, pela definição, tá? Essa componente conexa ela já é conexa, tá? Porque primeiro ela é formada por todos os conexos que contêm o ponto X, tá? Então, né, pela própria definição, ele já é um conjunto conexo, tá? Vou fazer aqui as observações. Vou fazer de azul mesmo. Observações. Primeiro, que eu acabei de falar, C de X é um conjunto convexo. Conexo. Segundo, C de X é o maior. Eita, molesta. Tá, não salvou, certo? Cx é o maior conjunto conexo que contém o X. O elemento X. Isto é, se C é um conjunto conexo de X e X pertence a C, certo? Então, o C está contido no C de X, certo? Daí nós temos o seguinte, o X, certo? Ele pode ser escrito como sendo a união desses camaradas, certo? Onde X pertence a X, onde se o Cx interseção com C de Y, ele é diferente do vazio, isso implica dizer que o Cx é igual ao Cy. Inclusive fica como exercício para vocês mostrarem essa implicação, tá? Belezinha? Beleza. Então bora lá. Vamos fazer aqui. Eu vou só anunciar essa proposição, deixar para vocês como exercício. Proposição. Caracterização de abertos de R. Dos abertos em R.
Ixi, Maria. Caracterização, certo? Dos abertos de R. Se diz o seguinte: todo conjunto aberto não vazio de R se exprime como uma união disjunta finita ou enumerável de intervalos abertos. Certo? Então isso quer dizer o seguinte, que todo conjunto aberto, certo, da reta, ele pode ser escrito como sendo uma união disjunta, certo, finita ou inumerável, certo, de intervalos abertos. Beleza? A demonstraçãozinha fica como exercício. Bom, temos aqui a seção, certo, de espaços topológicos. Essa parte de topologia geral, você tem ideia de convergência? Não, essa seção aqui eu não vou cobrar ela não, tá? Mas fica uma leitura para vocês lerem, né? Vocês dão uma lidazinha aí para, certo? Para vocês terem maturidade. Aí caso eu precise de alguma coisa dessa sessão, aí a gente volta, tá? Aí eu explico o que for necessário aí. Eu acredito que não. Se bem eu acho que aqui ele dá uma definição de homeomorfismo, certo? Para espaço topológico. Ele dá a ideia, certo, de convergência, certo, no espaço topológico. Não dá uma ideia, não, ele define, né? Ele fala um pouco aqui de espaços de Hausdorff. Manda a foto dessas páginas para nós, por favor. A página 99. Vocês estão tendo o acesso ao material, não? Não, acho... Eu tenho o livro PDF. Posso mandar lá no grupo. Ah, sim, manda para nós, por favor. Obrigado. Tá, eu vou mandar. Beleza, então vamos fazer o seguinte, você fica para uma leitura, então na próxima aula, hoje é o que? Terça, né?
Na quarta-feira eu já começo com a parte de continuidade. Aí aqui a coisa vai começar, né? Aqui onde é que o bagulho começa. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, bicho. Então bora lá. Então, até quinta-feira, né? Até quinta-feira. Professor, pera aí Oi. rapidinho. É uma dúvida, não tem muito a ver com essa disciplina, mas é uma conta que eu estava fazendo aqui. A dúvida é se eu tenho duas funções de Rn na reta, elas têm derivadas parciais iguais. Eu posso garantir que elas são diferentes por uma constante? Tipo o caso usual, assim? Deixa eu parar de gravar aqui rapidinho, só pra gente Tá. ficar. Só encerrando aqui.